Olá, pessoal. Prosseguindo com os estudos sobre link, lambda e listas, vamos examinar o comando groupby, um dos mais poderosos e dos mais complexos da família. Alguns dados, quando apresentados de forma agregada, mostram informações mais úteis do que quando apresentados simplesmente em forma de lista. Vamos supor que você está analisando a folha de pagamento de uma empresa. Você tem uma lista com os nomes dos seus funcionários, o salário médio, o máximo, o mínimo, etc. E você quer agrupar esses dados por idade, vamos supor, para saber como é que sua folha se distribui, qual idade recebe os maiores, melhores salários, e fazer algumas análises sobre isso. Então, para fazer isso aqui, nós montamos esse exemplo, que a gente tem aqui um grupo de pessoas, tem ID, nome, gênero, idade, data que começou a trabalhar na empresa e salário hora, né? Então, em cima dessa lista aqui, nós vamos fazer os agrupamentos e ver que espécie de análise isso nos proporciona. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui, eu gerei aqui essa lista, né, aqui no build, como nós já fizemos nos exemplos anteriores. E quando eu der aqui em group, ele vai fazer o seguinte, ele vai agregar esses dados aqui dos funcionários, nós geramos 60 funcionários aqui, né, nossa geração. Esses 60 funcionários serão agrupados em grupo de idade. Para o exemplo ir mais além, nós resolvemos fazer um exemplo com uma chave composta. A chave vai ser composta de idade e gênero, ou seja, nós vamos montar grupos de pessoas que têm a mesma idade e o mesmo gênero, ver o tipo de dados que eles vão nos fornecer para conduzir a nossa análise. Vamos, só para ilustrar o que nós estamos falando. A gente, quando deu esse group by aqui, tá vendo? Nós agrupamos esses funcionários em grupos por idade, ou seja, então, aqui nesse grupo, são as pessoas que têm 18 anos de idade e homens. Então, os homens de 18 anos de idade estão agrupados aqui. Quantos são eles? São 2. Aqui, no segundo grupo de 18 anos, temos as mulheres, que são 7 mulheres nesse grupo. Aqui, assim por diante, 19 anos homens, 19 anos mulheres, etc. Bom, agora, vamos ver que espécie de análise esse group by nos proporciona. Então, nós estamos vendo aqui, ó, que nos grupos das pessoas que têm 18 anos e homem, nós temos 2, o salário médio é $14 por hora, e aqui o mínimo salário é 14 e o máximo também é 14. Já nesse grupo aqui de mulheres, nós temos 18 anos, é o mesmo grupo do anterior, só se diferencia pelo gênero, e temos 7 pessoas, salário médio 16 e 14, o menor salário é $12 e o maior salário é 21. Então, o comando group by nos proporciona esse tipo de análise que a gente pode ter aqui. Além disso, dentro desse grupo que a gente forma, a gente também é capaz de chegar no detalhe para ver por que os números são como são. Então, por exemplo, esse grupo aqui, ó, 18 anos, homens, 2 pessoas, salário mínimo, salário médio 14, mínimo e máximo também 14. Se eu expandir isso aqui, eu vou ver que essas pessoas são essas 2 pessoas aqui, cada uma delas ganha 14 por ano. No caso aqui das mulheres, já temos um grupo mais extenso, então se a gente vai para o detalhe, nós estamos vendo aqui, ó, são 7 mulheres, essas moças aqui, todas têm 18 anos, todas mulheres, por isso que estão nesse grupo, obviamente, né? E o salário hora vai de 12 até 21. Tá? Então, nós temos aqui uma variação maior. E assim por diante. Agora, você pode, então, fazer análise e ver se os salários, por exemplo, estão equilibrados por grupo de idade, equilibrados por grupo de gênero, e assim por diante. Ou seja, e além disso, esse agrupamento aqui, eu coloquei esses três resultados agregados aqui, né? Na verdade, 4. Eu coloquei esses 4 resultados agregados aqui. Esses grupos, então, nos permitem fazer análise do tipo, os grupos estão equilibrados, os salários estão distribuídos igualmente pelas idades, pelos gêneros, etc. Se alguma dessas coisas não vai muito bem, pode ser que você queira tomar alguma política da empresa, verificar alguma coisa. Então, nós temos aqui, verificamos que esses grupos aqui têm essa média de salário, esse mínimo, esse máximo. Agora, esses agrupamentos aqui, eles permitem esses agregados, mas não só esses. Além desses valores que o Group by nos fornece, você ainda pode fazer coisas customizadas e calcular outros valores que te interessam. Tá ok? Então, bom, eu espero que tenha ficado claro o tipo de análise, por que o Group by existe e por que ele é útil, né? Bom, então, vamos passar a ver o que o nosso programa faz. Em primeiro lugar, esse build aqui montou aquela lista, dessa lista aqui, que nós já vimos como é que faz. Aqui, essa lista você pode expandir, por exemplo, saber, por exemplo, essas pessoas que produtos consumiram, etc., que a gente não está usando nesse exemplo, mas continua presente aqui.
E o comando group aqui, o agrupamento, o que ele gera aqui embaixo, os tipos de análise que a gente pode fazer, etc, etc. Bom, então esse é o programa e é assim que ele funciona. Agora, vamos lá para o código, ver como é que a gente faz isso aqui acontecer. Então aqui nós temos o código do nosso programa. Vamos só percorrer rapidamente para mostrar o que ele faz e concentrar no comando group by daqui a pouquinho. Então aqui nós temos esse HTML aqui, essa primeira division aqui, ela forma esse título, né? Esse random aqui, etc. Muito simples, não tem nada de especial aqui. E, inclusive nós já vimos isso aqui como faz em outros exemplos. Aqui na segunda linha, nós temos os botões que vão permitir o acesso, né? Permitir disparar as funções que a gente quer. E um botão que mais nos interessa é esse aqui, do group by. Então, quando eu clicar o group by, ele vai para essa função do group by, que está escrito aqui embaixo, tá? E essa função vai trocar o show group para o not show group, ou seja, se o grupo está aparente, ele vai desligar e vice-versa. Esse efeito aqui, ó. Eu tenho aqui o group by. Quando eu clico, ele some, eu clico novamente, ele desenha outra vez. É isso que ele faz, tá? Bom, então aqui a parte da botoeira, depois aqui embaixo, em seguida nós temos a colocação. Nós geramos aquela lista quando a gente clica aquele botão de build aqui quando a gente clicar esse botão de build, a gente vai gerar a lista e essa lista é que vai ser colocada aqui. Nós já vimos também umas 2, 3 vezes como é que funciona esse build aqui nos exemplos anteriores, tá? Eu vou colocar o link deles aqui em cima no cabeçalho. Então aqui a gente apresenta as pessoas que vão participar do nosso exemplo, tá? Bom, isso a gente teve que fazer uma função, porque não dá para ficar inventando dados fictícios, não fica bom. Você colocando assim, ele gera 60, você clica outra vez, ele gera outros 60, e você vê se o programa tem consistência. Então é interessante fazer isso. Bom, então, aqui nós vamos então, na segunda linha, ou melhor, na terceira division aqui, nós vamos gerar as tabelas. Então aqui, ó, nós estamos pegando, fazendo aqui um loop, né? E estamos colocando aqui todos os elementos que estão nessa tabela persons aqui, tá? Essa tabela persons a gente colocou a lista que nós geramos. Então aqui nós vamos pegar todos os elementos dessa tabela persons, vamos percorrer e vamos jogar esses elementos aqui na tela. Aqui essa tabela tem uma formatação. Esse call group aqui, isso aqui é interessante por causa do seguinte. Você pode deixar ele escolher a largura de cada uma das colunas da tabela. Mas aí acontece que, às vezes, ele deixa muito espaço para uma coisa muito pequena e a tabela não fica com uma estética razoável, né? Então, às vezes, por exemplo, você vê a coluna ID tem praticamente que 2 caracteres só aqui. E se você deixar ele por conta própria, ele faz um baita de um espaço aí e depois... Ou seja, assim, você colocando isso aqui, você determina... Não, você não deixa a cargo dele determinar a largura das colunas, mas você faz isso, tá ok? Bom, aí aqui embaixo fazemos o cabeçalho e aqui nós fizemos aquela exposição aqui dos registros, ou seja, é aqui que nós vamos colocar os registros na tela. Nós também já vimos isso e não tem também dificuldade nenhuma aqui. Então, continuando a percorrer o programa, então aqui embaixo a gente tem mais uma linha. Aqui está a linha que tem os comandos para paginação, onde a gente vai conseguir navegar através da amostra, da lista que a gente criou, tá certo? E para final, por último, tá? Nós temos aqui a tabela. Essa tabela aqui que vem aqui embaixo, essa table aqui, é justamente essa daqui, ó. Essa tabela que vem aqui, ela é formada aqui. Então, o que essa tabela tem? Primeiro, nós dimensionamos aqui a largura de cada uma das colunas, tá? Para ela ficar com esse aspecto aqui, mais harmônico. E além disso, o seguinte, né? Nós deixamos um espaço aqui maior para a gente conseguir mostrar o detalhe. Tá? Então, se eu tivesse deixado a coluna muito pequena aqui, o detalhe ia aparecer muito estreito aqui, não ia ficar bom, né? Bom, ok. Então, isso foi feito, ó, esse dimensionamento das colunas, essas colunas aqui foram dimensionadas aqui, aqui foi feito o cabeçalho, aqui no cabeçalho, então, os dados do grupo que eu estou mostrando. Então, ele vai ser agrupado por idade e gênero, como nós já vimos, tá? E depois, no seguinte, nós vamos colocar quantos elementos tem no grupo, count, qual é o salário médio dos participantes desse grupo, qual é o mínimo salário, quem é que no grupo ganha menos e quem é que no grupo ganha mais. E aqui nós vamos colocar esse detail. Esse detail aqui é onde o espaço que nós reservamos para colocar a nested table, ou seja, a tabela que vai mostrar para a gente os detalhes, ou seja, esses
os elementos que participaram da formação desse grupo aqui. Essa aqui vem aqui nessa tabela de tail aqui. Por isso que ela fica maior, para caber esse espaço todo, tá? Bom, aí então, a gente vem aqui, quando a gente for colocar os dados na tela, nós precisamos fazer um comando que vai buscar, então, eu vou gerar uma lista de pessoas, tá? É aqui que a mágica acontece, tá? Nós vamos gerar uma lista de pessoas, que são aquelas pessoas que a gente vai usar como massa de teste para fazer os grupos, para formar esses grupos. Ou seja, nós vamos pegar essa tabela de pessoas aqui em cima e vamos montar estes grupos aqui embaixo, tá? Então, é aqui que a mágica acontece, é aqui que nós temos que ver com mais detalhe, porque isso é o que tem de novo nesse exemplo. Então, aqui, ó, então nós vamos formar vários grupos, né? Então, var group in persons. Agora, persons é essa tabela aqui. E essa tabela aqui eu vou gerar grupos a partir dela, ou seja, os dados vão ser gerados aqui, ó. Esses dados aqui é que vão gerar estes dados aqui, tá certo? E aí depois aqui embaixo nós vamos pegar esses dados e vou colocar na tela, tá? Então vamos passo a passo aqui. Antes de prosseguir, eu estou fazendo essa aqui, nós vamos usar dois exemplos para fazer a mesma coisa. Esse exemplo aqui embaixo vai usar a notação lambda e esse exemplo aqui vai usar o link. Os dois produzem rigorosamente o mesmo resultado. Tá? Então, da tabela persons, eu estou querendo fazer um group by. Então, quer dizer, a group por x, tal que esse x é composto de dois campos, age e MF, male, female, é o campo de gênero. Então, essa vai ser uma chave composta com dois parâmetros, idade e sexo, gênero, né? Como é que eu quero que isso aqui apareça? Order by. Primeiro, idade, depois, gênero, depois, count. Esse aqui, tá? Se eu quisesse que isso fosse diferente, eu podia dar aqui order by descending, por exemplo, se você quiser inverter a ordem. Tem vários comandos, descending, reverse, e assim por diante. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, classifica primeiro por idade, dentro da idade, ou seja, then, depois que escolher, then by gênero. E depois por count. A terceira chave de classificação seria o count, que eu só coloquei aqui. Essa cláusula aqui não vai produzir efeito nenhum, porque ela já está completamente classificada por idade e gênero, mas só para mostrar como escreve. Tá? Bom, e aí é o seguinte, quais os dados a gente quer mostrar? Então, classificamos, geramos os grupos, né? Então, daqui para cá, esse comando, group by, gerou os grupos e a ordem que a gente vai apresentar eles na tela. Depois, quais campos eu quero mostrar? Então, eu vou dizer aqui, ó, select, para dizer quais são os campos que eu quero mostrar. G igual a new, key, ou seja, a primeira coisa que eu quero mostrar é a idade, né? Tá? Que vai ser a chave de classificação, que eu posso dar display dela aqui ou não, tá? Depois, eu posso, para ser como a chave é composta, a primeira parte dela é age, que é g.key.age, faz esse caractere age aqui. Depois, aqui vai ser gender, quer dizer, o feminino masculino vai ser colocado aqui. O count, a gente vai usar isso aqui, ó, tá vendo? G.count. Esta é uma função agregada. Então, aqui esse comando é muito potente. Quando ele gera um grupo, esse grupo é um elemento de uma classe, e essa classe tem um monte de métodos lá dentro para você usar e chegar no que você quer. Eu estou usando apenas alguns dos métodos que ele tem. Por exemplo, estou usando aqui o count, que vai gerar esse número aqui. Nesta outra coluna, eu estou usando a média, que eu estou usando a função agregada average, né? Então, ela vai calcular a média. A média do quê? A média da salário hora, que esse vai ser o argumento do cálculo da média. Vai ser esse número aqui. Depois eu vou querer calcular os mínimos salários, então eu uso outro método, mínimo. Mínimo do quê? Do salário hora. Máximo. Máximo do quê? Do salário hora. E depois aqui embaixo, quando eu coloco aqui G order by assim, ele vai gerar uma lista. Então, esta pessoas aqui é a lista de todos, podia colocar um nome qualquer aqui, tá? Pessoas aqui é a lista de todos os elementos que entraram na composição deste grupo. É isso aqui, ó. Pessoas é isso aqui. Então, a gente tirou as pessoas que compõem esse grupo são essas daqui. E elas estão agrupadas, elas vão dizer assim, essa lista está colocada aqui. Ou seja, o comando de group by é um comando bastante potente. Ou seja, ele gerou tudo isso aqui que a gente fez. Ele calculou média, calculou mínimo, máximo, calculou total, e ainda disse quais são as pessoas que ele usou para colocar aqui dentro. Ou seja, esse comando é forte. Tão forte que nós estamos aqui explorando só uma parcela do que ele é capaz de fazer. Ó. Então, pessoal, ó, dá uma olhadinha aqui. Ó.
Consulta a documentação Microsoft Enumerable Group By Method, net.7. Vocês vão ver que tem muito mais do que nós estamos usando aqui, tá certo? Agora, o comando não é fácil, hein, gente? Precisa cuidado com ele, porque ele é macetoso, muito potente, mas ele é assim, às vezes tem uns truques para usar ele. Então, exige bastante leitura com atenção. Tá bom? Então, uma vez que a gente formou isso aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses elementos aqui na tela. Então, o que eu vou fazer? Ó? Na primeira coluna, eu vou colocar a idade. Então, o que eu vou usar? Group, porque ó, var group. Este grupo aqui, quer dizer, cada um desses elementos aqui é um registro de grupo. Então, este elemento aqui é um grupo. Então, o primeiro grupo. Então, eu estou dando aqui, ó, var group, está percorrendo, fazendo uma interação aqui nessa lista resultante aqui. Então, o group vai ter a idade, que é esse parâmetro aqui, ó. Então, esse nome, liga com esse nome, então aqui vai mostrar a chave de classificação, a primeira parte. Depois aqui, ó, group key mf, ele vai montar a segunda parte aqui, ó, tá vendo? Essa aqui. Eu poderia colocar aqui group gender também funciona. Você vê que se você colocar isso aqui, ela funciona, e se você colocar isso aqui dessa maneira, também funciona. Eu poderia colocar group.gender aqui, funcionaria da mesma maneira. A terceira coluna, group.count. Está aqui o count. Count chama CNT. Eu calculei aqui e joguei aqui nessa variável CNT. Tá? Depois aqui, average wage. Coloquei o average wage aqui. Antes do display, a gente colocou aqui uma formatação para ele sair com esses dois pontos aqui. 00 aqui, né? Então, mínimo e máximo. Depois aqui a gente colocou um elemento, aqui já é HTML puro, tá? Então aqui a gente colocou um outro elemento, que vai ser o elemento que a gente vai usar para dizer se é para expandir ou não expandir. Então esse toggle expand aqui, ó, ele vai, quando a gente clicar aqui, ele vai trazer o comando aqui para baixo, esse toggle expand aqui, então ele vai dizer assim, ó, você faça a expansão do grupo que tenha essa idade e esse gênero aqui. Ou seja, quando eu clico expand aqui, ó, ele vai expandir quem tem 18 anos e female, tá vendo? Tá, então, esses parâmetros foram passados para cá. Quando eu cliquei aqui, eu passei esses dois parâmetros de idade e gênero para cá. Aí ele pega e dá esse detail igual a isso aqui. Quando esse parâmetro aqui for colocado nessas duas variáveis, ele vai pintar a tela de novo. E quando ele for pintar a tela outra vez, ele vai usar ó, if group key, tá vendo? É aqui que ele vai dizer quais os elementos que ele vai mandar. Então, ele vai expandir aquele grupo cujo detalhe seja age, que é esse aqui, igual o que eu selecionei. Então, como eu cliquei aqui 18, ele vai expandir aqui o que tiver aqui 18. E como aqui eu expandi o que tem female, ele vai expandir aqui o que for do grupo female. Tá? Então, quando ele faz essa expansão, ele gera esta outra tabela, que é uma nested table, tá certo? Tá? Que é a tabela que vem aqui dentro. Então, essa tabela aqui, que chama nested table, porque ela fica dentro da outra. Tá? Estamos construindo exatamente aqui nesse ponto. Ó. Então, ó, olha como é que constrói a table. Tá? A gente está colocando aqui table, o layout, etc., o espaço que ele vai ocupar, etc. Tá? Aqui, da mesma maneira como a gente fez nos outros, dimensionando a largura de cada coluna. Depois, montando o cabeçalho aqui, tá vendo? Estamos montando o cabeçalho aqui, que essa lista aqui de baixo, esse cabeçalho aqui. Deixa eu abrir um pouco isso aqui. Expande aqui, ó, tá aqui, ó. Esse grupo aqui, ó, esse cabeçalho aqui foi montado aqui, ó. Name, age e assim por diante, ó. Name, age. Esse cabeçalho aqui, ó, name, age, desculpe, esse cabeçalho aqui embaixo, name, gender, tá? T-head aqui. Vou expandir o T-head aqui. Então aqui estamos montando o cabeçalho. Age, gender, tá? É esse cabeçalho que nós estamos vendo aqui embaixo. Botei esses caracteres aqui para dar uma impressão de separação, melhorar a estética, coisa assim, tá? Então esse aqui é o cabeçalho. E agora, qual o conteúdo dessa nested table? São os elementos que compuseram aquele grupo. Então, os elementos que compuseram aquele grupo, nós já explicamos lá em cima que ele veio dentro desse aqui, ó, grupo.pessoas, que é isso aqui, ó. Então, aqui, isso aqui, na verdade, é uma lista, tá? O resultado desse order by aqui é uma lista, tá? E esta lista que está colocada aqui, ó, eu estou pegando essa lista,
E estamos fazendo o display dos elementos aqui. Ó. Então, aqui estou fazendo percorrendo esse grupo e fazendo iteração. E estamos mostrando todos os elementos componentes do grupo aqui. Tá ok? Muito bem. Então, feito isso, aqui fecha o expand, né? Feito isso, então, nós concluímos aqui como é que faz esse agrupamento. Nós vimos que você faz esse agrupamento aqui, por meio deste comando. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou comentar isso aqui. E vou descomentar isso aqui. Nós vamos então fazer agora exatamente a mesma coisa, só que usando o link em vez de usar esse comando aqui embaixo. Para isso eu vou ter que fechar e compilar o programa de novo. Voltando aqui para onde nós estávamos, vamos fazer exatamente a mesma coisa e vamos ver se dá exatamente o mesmo resultado. Construir a lista. A partir dessa lista que a gente construiu, temos um group by aqui, construímos o grupo aqui embaixo. Tá? Aqui estamos expandindo, fechando. Ou seja, o funcionamento está exatamente igual ao anterior. Os dados são diferentes, que nós construímos uma outra lista aqui. Mas o funcionamento está sendo o mesmo. Então, vamos analisar agora este comando que a gente está usando agora, que é o link, né? Ele vai fazer a mesma coisa que esse comando lambda aqui embaixo. Então, vamos analisar isso aqui. Ó. Bom, a gente sabe que o link é muito parecido com o SQL. Né? Ele tem algumas diferenças, por exemplo, o select vem no fim, vem no começo e tal, mas o jeitão dele é muito parecido com o SQL. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Ó, from persons, tá? In persons, ordenado por idade, agrupe por, tá? Idade e gênero, como eu fiz aqui embaixo, a mesma chave, ó, age e gênero. Aí, order by, aqui eu estou fazendo a mesma ordem que eu fiz aqui embaixo. Estou ordenando pela chave de agrupamento e o count. A gente sabe que ordenar por count aqui, como nós já repetimos aquele comentário lá embaixo, o count não vai resolver nada aqui, porque cada grupo tem uma linha só, então seja qual for o count, ele vai aparecer na mesma linha. Só coloquei aí para mostrar como é que faz uma chave composta. Bom, e agora, quais os campos que eu vou querer mostrar? Eu vou querer mostrar os campos que eu der um select. Então, eu selecionei os seguintes campos. Que é igual a group, né? Tá vendo? Eu agrupei e gerei um grupo G aqui. Então, esse G é esse G aqui. Então, ó, eu vou querer key, que é o do grupo, eu quero a chave, que eu coloquei aqui. Que é a mesma coisa que foi feita aqui embaixo, tá? Aqui, eu estou querendo selecionar a idade, tá? Então, eu estou dando um select do grupo, eu estou dando select em age. Por que eu estou dando first aqui? Porque o select gera listas. No caso, ele vai gerar uma lista com todos os elementos com a mesma idade, porque é o grupo, tá certo? Então, se ele agrupou por idade e eu estou querendo todos a mesma idade, vai ser todos os registros a mesma coisa. Só que se eu não colocar esse first aqui, na hora de dar display, ele vai esperar uma lista para dar display e vai bagunçar o display aqui embaixo. Depois você pode comentar isso aqui e fazer um teste para você ver do que eu estou falando. Ele gera uma bagunça no display da tela aqui embaixo. Aqui embaixo, vou dar um select que eu quero o gênero, aqui eu quero o count. Aqui, da mesma forma que os outros estão embaixo, o average, o mínimo, o máximo, e aqui pessoas, a mesma coisa lá embaixo, do mesmo jeito, tá? Eu vou gerar aqui uma lista com o nome de pessoas. E aí, o pedaço daqui para baixo é tudo rigorosamente a mesma coisa. Eu não mexi no programa. Se vocês repararem, a única coisa que eu fiz, eu transformei isto aqui, ó, que era o comando lambda anterior, eu comentei isso aqui para deixar funcionar esse aqui, que é o comando link, ou seja, o programa fica rigorosamente o mesmo. E agora eu pergunto para você, qual grafia te parece mais claro? Esta ou esta? Talvez você goste mais desse formato, que é mais parecido com SQL, talvez você goste mais desse, porque é mais sucinto para escrever, via de regra, em geral, tá? Você escreve menos com o Lambda, tá? Você faz a seleção de acordo com o que você achar melhor. O importante que eu queria ressaltar aqui é que os dois geraram rigorosamente a mesma coisa, o mesmo resultado, e eu não mudei para cá uma vírgula, tá? O que está aqui embaixo, ou seja, esse grupo que ele gerou aqui, ó, aqui, ele gerou esse grupo aqui, né? De onde a gente está percorrendo. Esse grupo aqui é rigorosamente igual a esse aqui. Produz exatamente o mesmo resultado. Tá ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse comando é poderoso, pode ajudar bastante. Um grande abraço.